Oi, Pri. Amo o seu canal e vim compartilhar essa história muito íntima com você e com todos os seus seguidores. É importante dizer que nunca contei isso em lugar algum. Contei apenas para algumas pessoas muito próximas que consigo contar a dedo. Eu tive uma infância relativamente boa. Hoje, olhando para o passado, eu realmente não tenho do que reclamar. Mas vamos aos fatos. Eu cresci com pais separados. Minha mãe Júlia se relacionou com meu pai Mateus muito nova e acabou engravidando de mim. Meu pai era um homem muito boêmio e mulherengo, mas sempre foi um bom homem. O erro dele foi com a minha mãe por conta de uma traição logo após o meu nascimento. Eles se separaram quando eu tinha mais ou menos 1 ano. Lembro como se fosse hoje. Minha mãe lendo um caderno da faculdade do meu pai e rasgando pedaço por ter encontrado um número de telefone de uma mulher. Apesar de toda a história deles juntos, o tempo passou, mas eu sempre convivi com meu pai. Íamos à praia, viajávamos com frequência e todo final de semana eu estava na casa dele. Bom, meu pai sempre jogou uma pelada com o pessoal do trabalho às segundas, quartas e sextas-feiras, na Catepol do Rio de Janeiro. E, em um fatídico dia, meu pai sofreu uma falta. Aconteceu que um jogador adversário deu uma entrada mais agressiva, meu pai acabou caindo e o jogador que estava atrás dele caiu por cima do meu pai, chutando a costela dele. Até aí, normal. Mas ninguém sabia o que estava por vir. Os dias foram passando e meu pai continuava com uma dor no local da pancada, e ele percebeu que tinha um caroço e pensou em uma luxação. Fomos ao hospital, o médico analisou e disse que não era nada. Só que o tempo foi passando e o caroço só crescia. Para encurtar a história, meu pai descobriu que esse caroço era, na verdade, um câncer. Ele sofreu demais com esse câncer. Foi no estado que eu, com 14 anos na época, fiquei assustada porque ele tinha alguns caroços pelo corpo na região do tórax que parecia uma laranja, outro um limão e outro um abacate. Por causa desses caroços, ele não dormia, não conseguia deitar e dizia que sentia muitas dores. 3 dias antes do meu pai morrer, ele teve uma melhora significativa. Ele se alimentou bem, conversou, quis até andar no pouco espaço que tinha no quintal. No dia seguinte, a mesma disposição. E eu pensei, é agora que ele vai melhorar de vez. É importante dizer que mesmo com a saúde debilitada, meu pai nunca deixou de sorrir e nem de acreditar que poderia melhorar. Eu, nestes 30 anos, nunca vi ninguém mais positivo que o meu pai. Talvez fosse para não abalar a família. Então, em uma terça-feira de fevereiro, eu estava na casa dele com a minha avó e comecei a sentir uma angústia enorme. Um sentimento que eu não sabia explicar. Liguei para minha mãe e pedi para que me deixasse faltar o curso no dia seguinte para ficar com meu pai. E a minha mãe não deixou. Acredito que ninguém estava esperando o que estava por vir. Muito contrariada, eu comecei a me arrumar para voltar para casa. Me despedi da minha avó e disse que no dia seguinte estaria lá para o almoço. Eu cheguei até a sala para me despedir do meu pai, mas ele estava dormindo, então achei melhor não acordá-lo. Quando eu cheguei no portão e estava pronta para fechar e sair, eu ouvi uma voz: "Volta e se despede do teu pai." Eu levei um susto, pensei que tinha alguém do meu lado, quando ouvi novamente: "Volta e se despede do teu pai." Eu simplesmente obedeci a voz e fui. Acordei o meu pai e disse: "Pai, você sabe que eu tenho um curso amanhã cedinho e por isso estou indo embora. Mas amanhã eu volto para almoçarmos juntos, tá bom?" Ele concordou
e disse que ia me esperar. Então, eu fui embora. Peguei o ônibus e quando eu cheguei no meu destino, meu celular tocou. Era minha mãe dizendo para eu ligar para a casa da minha avó porque tinha acontecido alguma coisa. Na minha cabeça, foi que o meu pai tinha conseguido uma internação no hospital porque ele estava sentindo muitas dores. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui ligar para minha avó, uma vizinha atendeu dizendo que, infelizmente, meu pai tinha descansado para sempre. O que eu senti foi um misto de tristeza porque eu tinha perdido o meu melhor amigo, mas também eu senti um alívio por ele não ter que sofrer mais com tanto desconforto. Eu disse para a vizinha que eu estava voltando para ficar com a minha avó, porque meu pai era o caçula dela e eles eram muito próximos. Quando eu cheguei, ele ainda estava lá na sala, do mesmo jeito que eu deixei. Eu só conseguia pensar: você cumpriu tudo o que me prometeu, até me esperar aqui, mesmo que sem vida. Eu sentei no canto da escada e ouvi a voz dele dizendo assim: me perdoa, minha filha, mas você vai precisar seguir sem mim a partir de agora. Era como se o espírito dele estivesse indo embora naquela hora. Como eu havia dito, eu nunca vi o meu pai triste, mesmo antes da doença. Ele sempre foi muito divertido e brincalhão. Depois que ele morreu, eu tive muitos sonhos onde ele estava triste. Dividi com a avó da minha irmã, que é espírita, e ela fez algumas orações para o meu pai. Tempos depois, voltei a sonhar com ele e ele estava feliz. Estávamos em um lugar muito bonito e essa foi a última vez do nosso encontro. Espero que eu consiga encontrá-lo numa próxima vida. Finalizo meu relato por aqui. Olá, meus amores, boa noite para cada um de vocês. Amiga querida, muito obrigada por você abrir o seu coração e trazer aqui pra gente esse relato, essa sua experiência. Eu peço que Deus siga confortando você e toda a sua família. Eu tenho certeza que sim, hoje o seu pai está descansando em paz. Ele passou por muitas lutas e deixou esse grande exemplo que, mesmo diante de tantas dificuldades, ele sempre sorriu. E eu tenho certeza que de onde quer que ele esteja, ele segue sempre sorrindo, olhando para você. E Deus te abençoe, te guie, te guarde. Mais uma vez, obrigada, tá bom? E vocês, meus amigos, o que vocês acharam do relato de hoje? Se você também tem uma experiência sobrenatural que deseja compartilhar aqui conosco, me mande por e-mail que eu vou adorar compartilhar com todos vocês, tá bom? Fiquem bem, boa noite e até o próximo vídeo.